Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês CSS Gradient, que é o efeito degradê, né? Você consegue ver esse efeito degradê acontecendo aqui nessa página, vindo de uma cor aqui até outra, tá? Então ele vem aqui, ó, de um roxinho clarinho até um preto. Você vê nesse texto, né? Ele vem aqui de umas cores bem bonitinhas aqui, tá? Aqui tem 3 cores acontecendo degradê e você vê nessa bordinha aqui. Então a gente vai ver nesse vídeo aqui 3 locais onde a gente pode colocar degradê. No fundo de imagens, tá? No background assim, nos textos e também nas bordas. E isso aqui vai te dar uma clareza legal sobre esse efeito de gradiente, tá? Um efeito que serve muito para a gente poder fazer layouts mais bonitos, mas também tem que ser usado com muito cuidado para não ficar muito estranho, beleza? Então, obrigado pela sua presença aqui no vídeo, vamos lá, vamos começar a estudar esse gradiente. Deixei aqui esse mapa mental padrão, né, do jeito que eu gosto, para a gente poder lembrar do que ensinar para vocês e também lembrar de quais são os elementos que a gente pode ter nesse efeito, tá? Já deixa o like aí se você gosta desse tipo de vídeo para a gente poder saber que está indo muito bem. Gente, linear gradiente é o nome da propriedade CSS que a gente vai usar para poder fazer os nossos gradientes, legal? Os nossos efeitos degradês. O que essa propriedade ela traz para a gente aqui? Ela traz alguns elementos. Um elemento de cor, que eu preciso colocar ali, né? Um elemento de ângulo, então ele vai começar, na verdade, com o elemento do ângulo. Qual que é a angulação que eu vou querer o meu gradiente, qual que é a cor que eu vou querer nele, se eu vou querer ou não uma transição, tá bom? E aqui a gente já tem um exemplo de sintaxe acontecendo, tá? Então eu vou usar essa propriedade, você vai ver eu colocando já a mão na massa, e você vai ver que nós temos aqui um degradê de um ângulo de 45 graus, degrees é graus, do vermelho começa a 10% e do azul até de 50% em diante. Então vamos lá. Vamos entender como que funciona isso. Abrindo aqui o fronteditor.dev, nosso editor de código online, /css-gradient, ok? Aí o legal é que eu coloco os códigos aqui, eles já atualizam aqui. Então nós vamos ter o body no nosso HTML. Tá? E no body é onde eu vou já aplicar esse gradiente. Primeiro de tudo eu gosto de dar uma resetada no CSS, então eu gosto de aplicar essa opção aqui de reset, né? Margem 0, padding 0 e o box sizing border box, para que as larguras das caixas aqui dentro, seguindo aquele princípio de box model do CSS, elas possam ser medidas da borda da caixa, tá? Da borda da caixa, exatamente. E, se você não sabe muito bem sobre Box Model, dentro do Discover da Rocket City eu tenho um curso lá de Box Model CSS para você assistir e saber um pouquinho mais, tá? Então essas aqui são as propriedades de caixa sendo resetadas. Aqui no root eu vou deixar alguma coisa já daqui a pouco, né? Então vou só deixar aqui. No body, né? No body nós vamos começar o nosso gradiente. Então eu pego um background e eu tenho que colocar no background image, tá, pessoal? O linear gradiente, essa propriedade, ela funciona aqui dentro do background image. Bacana? E aqui dentro eu posso colocar as propriedades que eu quero. No exemplo que eu coloquei ali para vocês, se eu colocar, por exemplo, red e blue, tá? Eu quero que venha da cor vermelha até a cor azul. Só isso já funciona, tá? Mas eu posso colocar mais propriedades. Eu posso falar, pô, o red eu gostaria que ele começasse lá no 75%, tá? Então olha que legal. Ele vem aqui, ele começa a transição, tá bom? Esse daqui o que é isso daqui, né, Maicão? É a transição do red, tá? Então ele vem todo vermelho lá pro 75%, tá? Do 100% de espaço disponível, lá do 75% ele começa a transicionar para o azul. Legal? Então eu poderia estar trabalhando dessas formas, né? Eu quero 10%, o azul pode começar ali a 50%. Tem algumas informações aqui, inclusive, que elas vêm através do... Quando a gente usa no Figma e puxa lá os códigos que o Figma dá, são informações um pouco redundantes, que a gente nem precisa. Por exemplo, esse 50% aqui, não sei se faria muita diferença. Até fez aqui, olha, peraí. Não, aqui fez bastante diferença. Inclusive, não, legal, deixa aqui. Mas algumas vezes vão vir informações lá do Figma que elas não vão fazer tanta diferença pra gente, né? Às vezes do Figma esse daqui vem a 100%. Você fala, cara, mas tipo, o 100% ou nada aqui, ele daria no mesmo, né? Olhando daria no mesmo. Mas os 10% aqui seriam legais. Legal? Então esse aqui é o efeito transição que a gente tem do degradê. E antes, a primeira propriedade que eu tenho aqui é o efeito de angulação. Essa angulação, ela pode ser nomeada, tá bom? Ou então ela pode ser por ângulos. O ângulo é o degree, tá? Deg, né? DEG, é o degree, tá bom? Olha lá, 45 degrees. Eu também posso usar nomeado, como eu falei, to top, por exemplo, ok? To left, tá? Olha que mudou, to right. Então eu estou mudando, né, o nome. Então,
to top left, por exemplo, eu posso ir fazendo dessas formas, tá? Então ele tá vindo do topo esquerdo, né? To top right, tá vindo do topo direito. Então, to top right é o mesmo, seria bem semelhante ao 45 degrees, né? O ângulo de 45 graus, beleza? Então, esse é o grande lance do linear gradient, tá? Deixa eu ver aqui que eu acho que eu tenho o pretinho que eu queria colocar aqui para vocês. Eu salvei em algum lugar, tá aqui, ó. Esse aqui é o pretinho que eu quero deixar, tá? O fundinho. Ali, a cor então, que eu estou escolhendo então em 45 graus você vai vir do preto, né? Você vai terminar no preto, na verdade, você está vindo aqui de uma corzinha mais clarinha aqui, que eu acho bem bonitinha. Legal? E isso aqui, lembrando, eu poderia estar mudando de qualquer angulação que eu quiser, tá bom? E isso vai ficando bem interessante. Vamos só revisitar aqui o que a gente está falando até agora. Então, a transição, você percebeu que pode ser qualquer unidade de medida CSS, legal? A gente colocou, nesse caso, a transição em porcentagem, mas a gente poderia colocar em pixels também. Unidade de medida, né? REM, EM, legal? Os degrees, a angulação, ela pode ser nomeada, como o exemplo que nós colocamos ali, to top, por exemplo, né? To left, eu vou colocar assim, só para a gente saber que existe esse. Ou to left, right, enfim. Aqui ele já é, né? To top, vou botar mais completinho. To top, left, por exemplo. E os degrees, um exemplozinho, né? 45 degrees, é a angulação. Legal? Bom, linear gradient está aprendido, certo? Já aprendeu como que funciona, já viu funcionando no background image. Entretanto, a gente tem como fazer as coisas ficarem mais interessantes, né? Se eu for usar num texto, por exemplo, tá? Num texto, eu vou aplicar como background image mesmo, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou criar aqui dentro uma section e vou criar um H1, tá? Não preciso da section ainda. Vamos colocar só o H1 e vamos colocar assim CSS gradient, que é o que a gente está estudando aqui, tá? Ele vai aparecer aqui como pretaço, né? Tá todo preto aqui. No body, eu vou só colocar uma cor white, só para ele colocar como branco. Aqui vamos mudar a fonte, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, vou colocar aqui no head. Vamos colocar a fonte aqui, Bebas New, tá? Onde que eu busquei essa fonte? Eu só estou colocando aqui para ficar mais fácil, mas é o padrão de sempre, tá, pessoal? Para quem não conhece, fontes.google, você coloca aqui Bebas, escolhe ela aqui, ela é uma só, tá? Você escolhe o estilo dela aqui, é só um estilo. Você vai pegar e copiar esse código que fica aqui no cantinho, legal? Copia ele, coloca no head do seu documento. Depois disso, você pode pegar, por exemplo, no body e usar a fonte como fonte family. Aqui eu estou usando a Bebas New. Aí ele mudou aqui pra gente as coisas, tá? Outra coisa que eu vou querer fazer, eu vou querer organizar o conteúdo desse body aqui bem ao centro. Isso tudo são só perfumaria, tá? Eu quero deixar ele bem no centro ali da página. Então vamos lá. Para deixar no centro, eu vou colocar um display grid no body, tá? E vou falar para ele fazer um place content center. Ok? Ou pode ser place items também, funciona. Então eu vou deixar minha imagem um pouquinho menor aqui no canto, para não ficar atrapalhando tanto. Legal? Muito bem. Então, no meu H1 agora, pessoal, é o que importa aqui, né, pra gente. No H1, eu vou iniciar o nosso gradiente. E ele funciona como um background image mesmo, tá? E aí, eu estava fazendo aqui no root, agora sim eu vou terminar aqui como gradiente, porque aqui eu vou fazer ele mais completinho, linear. Eu acho que eu tenho isso copiado em algum lugar, eu já te explico, tá bom? Então, tá aqui. É esse cara aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Opa, vamos lá. Aqui é gradiente. E aí eu vou explicar já pra você. Estou fazendo uma variável CSS, ok? Eu vou usar ela mais tarde. Então, uma variável para usar mais tarde. Eu coloco nesse elemento root, porque ele fica disponível globalmente em toda a minha aplicação, tá bom? Estou usando o próprio linear gradient, estou falando aqui um toWrite, e estou colocando algumas cores aqui. Quiser pausar o vídeo, pausa para você poder usar essas cores aí, tá bom? Por exemplo, isso aqui é redundante aqui, ó. Não precisa desse /1. Isso aqui eu devo ter copiado do Figma. Como eu falei, o Figma às vezes ele traz coisas redundantes pra gente. Então isso daqui tá o suficiente de cor. Agora, para eu usar aqui, eu vou usar como var, variável, gradient, tá bom? Gradient, assim. Pronto, ele colocou as coresinhas ali no fundo pra gente? Colocou, só que não tá no texto, né? Como que é que eu faço para colocar no texto? Esse é o grande lance agora, é eu usar o background clip text, tá bom? Posso vir aqui e colocar background tracinho clip como text. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia,
se você estiver usando o mesmo navegador que eu, que no caso eu estou usando o Edge, você vai perceber que ele não fez nada na parada aqui. Você vai precisar duplicar essa linha e colocar aqui traço WebKit, traço background clip. Por quê? Para os motores que usam WebKit, então tem alguns aí que não estão preparados para esse background clip funcionando. A gente precisa usar o vendor, a gente chama isso daqui de vendor prefix, tá? Então, dependendo das máquinas, você precisa usar o vendor prefix. Então, nesse caso, a gente bota as duas coisas. O background clip para os navegadores que funcionam, o WebKit para os navegadores que só funcionam com esse vendor prefix na frente, tá? Mike, nem entendi muito bem esse vendor prefix. Lá no Discover nós temos um curso de CSS, tem um curso inicial de CSS e lá eu explico o que é isso, tá bom? Gratuito, tá, pessoal? Só você entrar, vou deixar até os links nos comentários, é tudo gratuito. Muito bem, pessoal, então olha só que legal, né? Já tá ficando muito massa, uma coisa até... Uma pausa antes da gente terminar, eu abri aqui no canal os membros do canal, e os membros do canal, que eu vou deixar uma imagem aparecendo agora, vou colocar aqui na edição. Muito obrigado a vocês que estão apoiando o canal. É aquilo que eu falei, né? Eu apoio vários canais de pessoas que me ajudaram, e eu fiquei imaginando, eu vou fazer isso, eu vou abrir o apoio para o meu canal para as pessoas que gostam de ajudar, se sentiram tocadas, elas perceberam que alguma coisa mudou na vida delas e aquilo vale, né, um agradecimento financeiro. Então, eu deixei aberto e se você se sentir à vontade, pode ser meu apoiador aí, vai ser muito legal, tá? Ou minha apoiadora, né? Então, vamos lá. Agora, pessoal, você percebeu que sumiu, né? Mas cadê o meu gradiente? Agora fica bem tranquilo. Eu só coloco um color transparent aqui, porque eu tô falando que a cor do meu H1 ela tem que ser transparente. Pronto, ele já pega pra gente o nosso gradiente, tá? E ele tá buscando, lembrando, deixa eu até mudar aqui, vou fazer um negócio aqui, ó, um font size rapidinho, de uns 3 rem, vamos ver se ele vai aumentar, beleza. Pode ser até um pouquinho mais, uns 4 rm. Pronto, fica bem grandinho. Então o que ele está fazendo? Esse background image, ele está buscando aqui dessa variável, tá bom? É o linear gradiente que a gente viu. Entretanto, para eu fazer um texto funcionar legal, eu preciso de um background clip e preciso prever também que alguns navegadores precisam do WebKit. E aqui ele está até falando, ó, determina o background painting area para Chrome e Safari. O Edge usa o motor do Chrome, né? O Safari 3, inclusive, ele está falando ali. O Edge, que é o que eu estou usando aqui, ele usa o motor do Chrome, por isso eu preciso colocar isso para funcionar. E a cor transparente, ele vai então deixar a cor do meu elemento transparente e tudo funciona legal. Agora, a gente tem mais um que eu quero deixar aqui para você, que é o do Border Image. Como é que funciona o Border Image? Eu vou pegar aqui, envolver esse cara numa section, tá bom? Colocar ele dentro de uma caixinha aqui, section. Aqui na section, eu quero que eu coloque aqui pra gente uma borda, tá? E a borda a gente faz normalzinha, 4 pixels, tipo solid, eu vou fazer ela como black, vou fazer ela pretinha, deixa eu ver. Não, acho que vou deixar branca mesmo, porque daí pra ver melhor ali, né? Vamos colocar aqui só um padding de uns 2 rem, alguma coisa assim, para estar um padding bem grandão, e eu estou vendo uma borda normal, né? Como que eu faço essa borda ficar agora coloridinha daquele jeito? Eu uso o Border Image, ele é um shorthand para duas propriedades aqui. A primeira propriedade é o linear gradiente que eu quero, tá bom? Então, botei aqui o linear gradiente. Mas o que aconteceu ali, né? Ficou só uns pontinhos. A segunda propriedade, eu falo os slices. Como que é que ele vai... Só entenda que ele precisa de 1 até 4, e tanto faz, tá? Se eu botar 2, 3, 4, para esse caso específico, tanto faz, tá? De 1 a 4 são os slices é pedaços que eu tenho aqui. É porque esse border image, a gente pode fazer até em outro vídeo, ele serve para você colocar imagens. Por exemplo, sei lá, eu queria um monte de florzinhas aqui ao redor. Então, dependendo das propriedades que você passar aqui, ele muda a aparição daquelas florzinhas, porque você pode pegar uma imagem mesmo e colocar ali, tá? Nesse caso, nós estamos usando o linear gradiente. Eu poderia estar definindo, por exemplo, essa borda só embaixo, né? Eu quero só embaixo, border bottom, por exemplo, tá? Estaria aqui só embaixo. Mas uma coisa bem interessante, vou até tirar o padding agora, é que se eu quiser fazer um arredondamento de border aqui embaixo, eu gostaria de arredondar os cantinhos de baixo dela. O border radius, tá? Radius, vamos colocar aqui, é 0 em cima, 0 embaixo, e nas laterais eu gostaria de dar uma arredondada, sei lá, de 4 rem. Uma arredondada bem forte até. Não aplica, tá bom? Ó, se você olhar comigo, vou dar um zoom, não aplica a bordinha aqui, tá?
E aí, por que que isso acontece, né? Nesse caso específico desse border image nos dias de hoje, ele não consegue interpretar e colocar uma bordinha arredondada ali. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com section. Eu vou colocar um after aqui, tá? É um truquezinho, né? Eu até deixei aqui, ó. Border o radius não funciona. Então a gente tem um truquezinho que é criar, por exemplo, um after. Eu vou colocar aqui o conteúdo dele, vazio. Então o que que a gente está fazendo com esse after, né? Posso até comentar isso aqui para ele tirar a linha ali agora. E vou tirar isso daqui também. Tira a borda normal. Eu estou criando um elemento, um pseudo-element que a gente fala, né? Eu estou criando um elemento virtual, um elemento junto com o CSS. Então o CSS está colocando aqui dentro do section um elemento aqui embaixo, tá? Esse elemento chama-se after, ok? Ele está colocando, o CSS está colocando. O conteúdo desse elemento, vazio. Aí eu tenho que colocar algumas propriedades aqui. Por exemplo, a altura que eu tinha usado para essa borda era 4 pixels. Então a altura desse elemento, 4 pixels, né? A largura, só para garantir, 100% de largura, tá bom? O background, olha que legal. O background desse elemento, vou botar uma coisa aqui, ó, display block, tá? E vou colocar um background agora de white, por exemplo, tá? Pronto, a borda tá ali. Voltou a ser bem semelhante a essa daqui que a gente fez, tá? Mas, Mike, tem mais propriedades, mas aqui a gente está procurando uma ideia de arredondamento. Então, de border radius, nosso objetivo é chegar no border radius 00, pode ser 4 pixels, 4 rem, né, que eu tinha colocado, 4 rem, 4 rem. A gente quer esse arredondamento, olha que bonitinho que ficou, tá? E a gente precisa colocar o fundo dele ser gradiente, tá? Então o objetivo ele tá bem claro, né, do que a gente precisa fazer. Então nesse caso, ao invés de background color, é bem simples, a gente já sabe que é o background image, a gente vai colocar a nossa variável de gradiente. Ao fazer isso, eu tenho já, né, o meu elemento aqui, deixa eu ver se eu abro um pouquinho mais para cá, né? Olha só, tem o meu elemento com a bordinha. Vou até fazer o seguinte, ó, vou colocar uma interrogação aqui, full screen igual a true, porque daí a gente... Faltou eu criar aqui nesse carinha um esquema. Olha aqui, ó, a gente consegue ver uma bordinha mais bonitinha, arredondada aqui, tá? Nesse caso eu usei com after, o after colocou embaixo, o before colocaria em cima, e se eu quisesse posicionar em outros lugares, eu usaria esquemas de positions aqui com o CSS. De qualquer forma, a ideia está muito bem elaborada, eu espero que você tenha gostado, vou até fazer assim para ser a thumbnail, vou fazer a thumbnail aqui na frente com vocês. Beleza? Então, esse CSS gradiente, espero que ele ajude você nos seus projetos. Lembra de deixar sua curtida aqui, comenta aqui se fez sentido esse vídeo para você, se alguma coisa você aprendeu que ficou legal, e se você achar legal e quiser apoiar o canal, fica à vontade, os botões estão aqui embaixo de apoio, e um abração do Maicão, te vejo no próximo. Tchau, tchau.